A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais um estudo bíblico. Queridos, nós estamos chegando no final dessa série, o fim está chegando, onde Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, faz o seu sermão escatológico sobre a sua segunda vinda e sobre o fim dos tempos. E nessa última lição de hoje, estaremos falando sobre o grande julgamento, ou a parábola do bode e das ovelhas. Está registrado aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. E o texto diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Porá as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, estava enfermo e me visitaram, preso vocês foram me ver. Então os justos perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou sede lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo dirá: Em verdade lhes digo que sempre que fizeram destes pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei também dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afaste de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estava nu, vocês não me visitaram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhe digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ou do grande julgamento, pode ser encontrada aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46. Existe uma discussão entre os intérpretes bíblicos se essa passagem, de fato, pode ser considerada uma parábola. Esse texto é muito mais uma descrição simbólica e profética acerca do juízo final do que uma parábola. Embora seja inegável a presença de elementos parabólicos nos versículos falam sobre ovelhas e bodes, de qualquer forma, parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus nesse texto. Esse relato de Jesus está aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico de Jesus no capítulo 24, sendo que o capítulo 25 é uma continuação natural dos ensinamentos contidos no sermão do capítulo anterior. No capítulo 24, Jesus descreve a destruição de Jerusalém e do templo, e também os eventos acerca do fim dos tempos, culminando então com a sua segunda vinda e o juízo final. Ainda no capítulo 24, temos alguns alertas sobre a necessidade de estarmos preparados diante da volta repentina de Cristo. Porém, é no capítulo 25, com as parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos, e também essa parábola da separação das ovelhas e dos bodes, onde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância e também descreve claramente o juízo final. Esse capítulo contém as últimas exortações de Jesus sobre esse tema antes da sua crucificação. Qual a explicação da parábola das ovelhas e do bode? Nos versículos 32 e 33, encontramos as características de uma parábola quando Jesus compara os justos e os ímpios com ovelhas e bodes. Essa comparação utilizada por Jesus não foi por acaso. Ao contrário, serviu com perfeição ao ensino de Jesus a respeito do dia do juízo final. Embora que para muitos de nós uma referência sobre a vida no campo possa não parecer tão clara, isso devido ao nosso estilo de vida urbano nos dias de hoje, nos tempos de Jesus tais referências eram facilmente entendidas. É comum em muitos rebanhos que os bodes fiquem junto com as ovelhas, ou seja, ficam no mesmo espaço de pastagem,
Porém, ao entardecer, com o chamado do pastor de rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem, mas curiosamente os bodes ignoram a voz do seu pastor. Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes, isto é, a sua produção de lã proporciona maiores resultados ao pastor. É exatamente sob esse conceito que Jesus Cristo insere essa comparação em seu ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça na vida dos cristãos, ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes, que representa o pecado. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, à conduta de pecado ou ao mal. As ovelhas simbolizam o justo, aqueles que seguem o seu Salvador com mansidão e obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios com seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Jesus afirma que no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto justo como os ímpios, tanto bom quanto mal, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande Rei, a saber, Jesus Cristo. Sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre essa terra serão comparadas a ovelhas ou a bodes. Jesus prossegue o relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso entendemos que a separação será clara, evidente e sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Jesus também fornece algumas características sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, ou seja, dos justos e dos ímpios, durante aqui as suas vidas. Jesus dá 6 exemplos onde os justos agiram com piedade e utiliza os mesmos 6 exemplos, porém de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Querido, na parábola, os justos e os ímpios perguntaram ao rei quando foi que lhe fizeram o que o rei havia descrito. O rei respondeu dizendo que quando fizeram o justo ou deixaram de fazer, no caso os ímpios, a um de seus pequeninos irmãos. A ele haviam feito. Esses irmãos descritos aqui se tratam dos seguidores de Cristo, dos eleitos de Deus, as ovelhas a quem o Pai deu ao Filho e que de maneira nenhuma ele lançará fora. Essa simples expressão, meus irmãos, demonstra de forma solene e profundidade do relacionamento que há entre Cristo e a sua igreja, os seus seguidores, a ponto de que quando fazemos algo para os seus seguidores, seus discípulos nesse mundo, estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Da mesma forma que quando o ímpio também ignora um desses mensageiros de Cristo, discípulos de Jesus, e não se compraz por suas necessidades, rejeitando também o evangelho que eles pregam, e diretamente eles estão rejeitando o próprio Rei Jesus, que será o juiz naquele grandioso dia. Jesus termina a parábola dizendo que os que foram postos de lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno, mas os justos, que foram postos do lado direito, herdarão a vida eterna. Talvez você pergunte, querido, quais são as lições que nós tiramos dessa parábola? Podemos tirar várias lições aqui do ensino de Jesus, mas vamos destacar apenas algumas delas. Número 1. Apenas ovelhas e bodes, lado direito ou lado esquerdo. Querido, de forma direta aprendemos com Jesus que não existe meio termo. Ninguém naquele dia ficará em cima do muro. No dia de juízo, haverá ovelhas e haverá bodes. Uns ficarão do lado direito e outros do lado esquerdo. O mundo prega que Deus é amor, que no final tudo dará certo, como se não existisse os dois lados. Com certeza, esse não é o ensinamento dado por Jesus. Naquele dia, surpresos, os ímpios perguntarão quando foi que rejeitamos o Senhor, mas será tarde demais. A segunda lição, querido, que nós aprendemos é que durante o dia todos convivem juntos, mas ao cair da noite a separação vai acontecer. Querido, durante o seu ministério aqui na terra, Jesus várias vezes alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo final. Ele ensinou que o joio será separado do trigo. Jesus ensinou que o trigo será juntado no celeiro, enquanto a palha, que representa os ímpios, serão queimadas. Que os justos serão separados dos maus. As virgens prudentes serão separadas das loucas. O servo bom e fiel
será distinguido do servo mau e negligente. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele é separado e queimado no fogo. Os bodes durante o dia, eles pastam junto com as ovelhas. Esse ensinamento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo, é regado junto com o trigo e ambos estão dentro da mesma plantação. Assim também os bodes também estão no mesmo rebanho, sob a mesma pastagem das ovelhas. A diferença é que no final do dia, o pastor irá separar o rebanho. Nessa hora, apenas as ovelhas obedientes atendem o chamado do pastor, mas a ovelha ignora a voz do pastor. Querido, a terceira lição é que todos os detalhes serão lembrados naquele dia. Note, querido, que Jesus cita 6 coisas que os justos fizeram e também 6 coisas que os ímpios deixaram de fazer para Jesus. Dentre as 6 coisas, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticaram, nem mesmo os próprios justos, na verdade, se lembraram de ter realizado elas. Isto mostra que foram obras legítimas, sem nenhuma tendência, sem objetivo algum de reconhecimento. Querido, às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenas e sem importância, mas ao justo juiz, o Senhor Jesus, não deixará com que nenhuma delas passe despercebida. Da mesma forma, a negligência do ímpio, por menor que ela tenha sido, será lembrada naquele dia. Os justos demonstraram fidelidade e diligência nas pequenas coisas do dia a dia, mas os ímpios também demonstraram sua negligência nas coisas comuns dessa vida. Quem em juízo perfeito negaria um copo de água a um juiz responsável por julgar sua própria causa? Querido, outro fato importante aqui é a ênfase que Jesus deu ao pecado de omissão. Note que nenhum pecado como a idolatria, adultério e homicídio foi citado aqui. Com isso, o que Jesus quis enfatizar é o tamanho da gravidade ao se negligenciar a mensagem do Evangelho anunciada pelos mensageiros do Senhor. Querido, a outra lição que nós aprendemos aqui é que o valor dos pequenos para Deus. Querido, quando o rei se refere aos seus seguidores como pequenos irmãos, já fica evidente a importância deles para o reino. Porém, ao adicionar a expressão que vocês fizeram a alguns desses meus menores irmãos, a mim fizeram, Jesus torna ainda mais maravilhosa a certeza de que até mesmo os menores dentre os irmãos representam ele com tamanha importância e autoridade nesse mundo. Deus está atento aos pequeninos, aqueles que a quem muitos não dão o mínimo valor, aqueles que talvez seja você, que não são julgados como importantes pelos homens porque não são temas de revista, não aparecem em sites, não possuem CD gravado, não tem livro publicado, não são pregadores eloquentes, renomados, nem presidentes de ministério. Às vezes, querido, nem mesmo dentro de suas próprias congregações vocês são reconhecidos, mas o rei está com seus olhos em vocês e o favor dele está do lado dos pequeninos. Embora seja esquecido por quem o praticou, será lembrado pelo próprio Deus naquele dia. Querida, a última lição que nós destacamos aqui: a herança não vem pelas obras. Certamente no dia do juízo final as obras serão reveladas, porém não serão elas que farão com que o justo herde o reino de Deus. Note que o reino já está preparado para o justo desde a fundação do mundo, diz aqui no versículo 34, e não em decorrência de suas obras. O reino preparado para o justo é unicamente um ato da vontade de Deus, concebido ainda na eternidade, que elegeu esse justo por sua maravilhosa graça para ser uma das ovelhas de seu rebanho, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. As obras praticadas pelo justo não servem como fundamento para sua salvação, mas servem apenas para refletir o comportamento esperado daquele a quem Deus escolheu e preparou de antemão tais obras para que este justo as praticasse nesse mundo. Se praticamos boas obras, o mérito não é nosso,
mas totalmente de Cristo, que nos escolheu para o seu reino antes de tudo existir, antes de qualquer bem ou mal que tenha sido praticado por nós. Querido, que Deus abençoe vocês e até uma próxima, se assim Deus permitir.